O objetivo do nosso canal é passar a visão missionária, é dar uma instrução em relação à missão. Se você compartilhar isso aí, você compartilhar cada vídeo, ajuda a gente a compartilhar esse canal, é muito importante para que a igreja possa ter acesso a essas informações, assim como você também está tendo acesso. Amém? Vamos lá, minha gente. Missãozinha de hoje, abençoada. Chegou mais materiais. São mais 7 caixas com literatura, né? Folhetos são em torno de 70 mil, porque cada caixa tem 10 mil folhetos, mais 70 mil folhetos aqui para o trabalho na Bolívia, né? Olha só, pessoal, vou mostrar aqui mais uma praça aqui para vocês. Eu falo para vocês que onde a gente vem aqui em Santa Cruz tem praça. Dá uma olhadinha nessa pracinha aqui. Esse aqui é o bairro Avaroa, que fica perto da Avenida Banzer. Aí eu vim aqui olhar o preço de passagem para a gente ir para uma cidade vizinha, né? Num trufe. Eu vou até mostrar aqui o trufe para vocês. O trufe, para quem não sabe, são os carros que fazem aqui a viagem de Santa Cruz até a cidade de Monteiro, né? Você pode ver aqui essa imagem aqui da frente, né? Tem até um carro aqui, eu cheguei a bater uma foto. A passagem custa daqui, Monteiro são 60 quilômetros mais ou menos, né? 1 hora de viagem. Então a passagem daqui até Monteiro, o rapaz falou que custa 9 pesos. 9 pesos seria R$4,50 real, né? Em real, no câmbio atual seria R$4,50, não chega a R$5, né? Mas esses carros aqui vai bem rápido. Em 1 hora a gente já tá lá em Monteiro, né? Eu provavelmente essa semana ou na próxima, não sei, eu vou ter que visitar um pastor que tá por lá. Outra pergunta que me fizeram essa semana foi em relação aos micros, né? O pessoal achou engraçado que os micros são tudo pequenininhos, os ônibus urbanos são tudo pequenininhos, né? Mas é isso aí, eu queria mostrar também para vocês em relação aos micros do primeiro anel. Porque funciona assim, o sistema de micro vai da periferia até o centro da cidade, corta para o outro lado da cidade. E aí nós temos também no primeiro anel, que é a linha 17 e 18, que só gira no primeiro anel. No segundo anel, linha 72. Terceiro anel 73, linha 73. Quarto anel, linha 79, né? Então é mais ou menos aí. E aí vai por diante. Agora, esses micros aqui é só aqui em Santa Cruz, tá? Cochabamba já é meio diferente. Também La Paz são mais umas vans, estão como umas bestas, né? Pra todo lado. Tem micro, mas é muito pouco, né? Mais essas vans mesmo, né? Dá uma olhada no carro da polícia aqui atrás, ó. Tá vendo? Esse é o carro da polícia aqui da Bolívia. Polícia Nacional. Vou passar perto do batalhão. Esse aqui é o batalhão da cidade. Esse aqui é um carro da Interpol. Olha só, Interpol. Pessoal, chegamos aqui no segundo anel, tá? Essa aqui é a avenida do segundo anel, ó. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Agora a gente vai pegar um micro. Vamos em direção ao terminal de ônibus, para poder tirar os materiais, né? Vamos lá, vamos ver se a gente acha um micro por aqui pra gente ir pra lá. Você viu que micro abençoado que a gente entrou? Nem todos os micros aqui de Santa Cruz são assim, tá? Microzinho ajeitadinho igual esse que a gente estava andando aí, somente no segundo anel e no primeiro anel. Também no segundo anel temos micro assim, ó. Micro também é assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Pequenininho assim. Esse aqui é do segundo anel, tá? Ele gira no segundo anel. Pessoal, é o seguinte, eu estou procurando um lugar interessante para a gente filmar antes da gente... Tem esse parque aqui que fica perto, fica perto do terminal. Eu quero filmar um pouquinho aqui para vocês antes da gente ir para lá, para pegar o material e responder algumas perguntas dos nossos irmãos. Eu quero dizer também para você, se você não fez a sua pergunta, você tem essa oportunidade de nos fazer aí
algumas perguntas sobre missões, sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho missionário em si. Manda aí que vai ser uma benção a gente poder responder, tá bom? Vamos lá! Gente, eu tava no micro, tirei, tava calor, fez calor, agora o ventinho gelado fez frio de novo. Pessoal, é o seguinte, eu ia filmar lá a outra entrada, mas tá longe ainda e eu tenho que pegar o material. Eu vou pedir desculpa aí vocês que eu fico falando as coisas, né? Ah, eu vou filmar isso, filmar aquilo, mas ia dar pra vocês verem aí, ó, olha só que legal, muito bacana, tá, ó, nossa, vocês darem uma olhada aqui no parque. Esse parque é muito bom, viu? Agora nas férias, a gente vai procurar trazer a gurizada aqui mais durante as aulas, porque eu saio pro evangelismo. Débora estuda de manhã, chega de tarde, trabalho, tarefa, não sei o que, não dá certo. Então, a gente tem que realmente, como diz o ditado, dançar conforme a música, né? Mas olha só que bonitinho aqui. Bom, vamos lá, vamos voltando, vamos em direção já ao terminal de ônibus. Pra cá é o primeiro anel e pra lá é o segundo anel, tá? Então, eu estou indo em direção ao segundo anel porque o terminal de ônibus está para lá. Nós vamos buscar o material. Bom, primeira pergunta, vamos responder aqui a pergunta da irmã Sandra. A irmã Sandra nos perguntou se é necessário fazer cursos específicos, né? Para poder ir ao campo missionário, se é necessário estudar, fazer algum curso. Essa foi a pergunta, eu entendi isso aí, viu, Sandra? Olha, irmã Sandra, é o seguinte, que você estudar, você fazer um curso de teologia, você fazer qualquer tipo de curso, eu imagino, é como você afiar sua ferramenta de trabalho. Você, por exemplo, o que você sabe fazer, o que você conhece, o seu conhecimento, é a sua ferramenta de trabalho. E você vai empregar isso aí no campo missionário. Então, eu vou falar o que aconteceu comigo. Como Deus já estava me falando há muito tempo, que eu ia trabalhar na obra, já havia aquele chamado, aquele mover de Deus na minha vida, eu olhava para uma faculdade e eu falava, poxa, essa faculdade eu não vou utilizar isso na obra de Deus. Eu olhava para um curso e eu falava, esse aí eu não vou utilizar na obra de Deus. Então eu ia eliminando. E eu procurava aprender, eu procurava me esforçar. Eu comecei a estudar muito mais, comprar livros que me ensinassem sobre a geografia bíblica, livros de teologia mesmo, né? Teologia sistemática. Eu comecei a ler bastante e me aprimorar porque eu queria saber, eu queria conhecer. Você aprender não é necessário, tá? Não é que é necessário você fazer curso para ir para o trabalho missionário, mas se você aprender, o que você aprender, com certeza vai ser bênção. Agora, na sua pergunta, irmã Sandra, você falou um negócio muito interessante, você falou sobre cursos específicos, né? É o seguinte, um exemplo, se você for para a Alemanha, você sabe falar alemão? Então, você já parou para pensar, você está num país, querer estar ali para pregar o evangelho, você não sabe falar a língua, então esses cursos para quem vai fazer missões é muito necessário. Existem países, você sabe também que existem países que o pessoal só pode entrar, o missionário só pode entrar, como missionário não entra. Então é preciso essa pessoa, nesses lugares, ela precisa ter um curso de saúde, ela precisa ser um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, senão não vai conseguir nunca ter um visto para poder entrar nesses lugares aí. Tá? Então isso aí é um ponto bastante interessante. Bom, e para fechar aqui, sobre a pergunta da irmã Sandra, olha, eu tô com meu caderninho aqui, viu? Não sabe se é meu caderninho. Meu irmão, tem que fazer as anotações, senão esquece. Irmã Sandra, eu penso o seguinte, viu? O chamado, quando a irmã também falou de algo, o chamado. O chamado, ele tem o lugar específico e o tempo de Deus específico, né? Nós não andamos segundo o que nós chamamos de o cromos, mas nós andamos segundo o kairos, o tempo de Deus. Por causa do pecado, por causa do materialismo, por causa do mundanismo, muitas vezes o tempo de Deus pode chegar para a vida de alguém e essa pessoa ela perde a oportunidade. Só fez, vamos dizer, um curso de advocacia e chega no momento, tá ali naquela luta, terminou, tá lutando, coisa e tal, e Deus chama ela para ir para outro país. Ela não vai utilizar aquele curso naquele país, e aí?
né? Então ela tem que abrir muitas vezes mãos, ela tem que abrir mão daquela faculdade que ela fez para poder exercer a obra de Deus, o trabalho de Deus, aonde Deus quer, porque o tempo de Deus chegou para ela, a oportunidade dela fazer a obra de Deus chegou. E se ela não aproveitar, esse tempo vai passar. Então o chamado, ele tem o tempo específico e ele tem um lugar geográfico específico. Por que eu faço lugar geográfico? Se Deus vai te mandar para a África, Deus não vai te mandar aqui para a América Latina. Se o Senhor está te mandando para a Bolívia, Ele não vai também te mandar para o Peru. Ou você está no Peru ou você está na Bolívia, entendeu? Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então é isso aí, o chamado ele tem o quê? O tempo específico e o lugar geográfico específico. Aí vai valer tudo da conexão, dessa vivência que você tem com Deus, de ouvir a voz de Deus e de saber entender esse tempo de Deus, né, pelo mover do Espírito de Deus na sua vida. Senão, a pessoa realmente, eu acredito que muita gente perde grandes oportunidades de fazer a obra de Deus, infelizmente, porque não conhece esse tempo de Deus, né? Amém, irmã Sandra? Então eu espero aí que eu possa ter respondido aí a sua pergunta. Bom, vamos lá para a segunda pergunta do irmão Davi. Quero agradecer a vocês, tá, que estão participando aí no nosso canal, fazendo essas perguntas. Falei no vídeo passado, né, e eu acho que uns 2 vídeos eu tenho falado que a gente ia poder responder. E o Davi fez uma pergunta bastante interessante, que eu fiz até um vídeo. Vou deixar um card aqui, ó. Se você quiser ter mais detalhes, porque não vai dar para colocar tudo isso aqui, eu explanei bastante essa pergunta do Davi. Então, se você quiser, clica aqui. Mas eu vou dar uma incrementada porque entra naquilo que a Sandra falou. Ele falou o seguinte: como usar meus talentos, né, na obra de Deus? Então, Davi, como eu disse, eu já falei no vídeo, dei uma maior explanação. Quem quiser, tiver interesse, as pessoas estão tão preocupadas. Eu tenho dons, eu tenho talentos. E como é que eu vou encaixar isso? Eu tenho talento de escrever, eu tenho talento de desenhar. Como é que eu vou encaixar isso na obra de Deus? E claro que Deus ele usa a nossa aptidão, Deus ele usa os nossos talentos, Deus ele usa os nossos dons, aquilo que nós sabemos, mas também existem momentos, eu gosto muito de bater nisso aqui, porque hoje existe uma mensagem muito voltada para o homem. Existe um momento em que o chamado de Deus, você vai ter que abrir mão de coisas que você levou tempo para aprender, de coisas que você até gostava de fazer, você vai ter que abrir mão por causa do chamado de Deus. Em outras palavras, na obra, no reino de Deus, quem manda é o Senhor. E quem sabe, não estou dizendo que é todos os casos, que venha a ser todos os casos. Quem sabe, Deus vai colocar um trabalho nas suas mãos que você atualmente não tem capacidade nenhuma e conhecimento nenhum, mas através do mover do Espírito de Deus, esse trabalho vai ser muito mais desenvolvido, aprimorado pelo próprio Senhor. Amém? Então, meu amado, aprender nunca é demais. Tinha um pastor que dizia o seguinte: aprender, o saber não ocupa espaço. Então você aprender, você saber, você ter o conhecimento, não ocupa espaço. Mas não deixe que isso também, os teus talentos venham ser barreiras, né, para a obra de Deus. Amém? Bom, Davi, obrigado aí pela sua participação, tá bom? E você viu o card lá, é só clicar ali, você vai para o outro vídeo que eu respondi com mais detalhes aí o Davi um tempo atrás, tá bom? Bom, nós temos outra pergunta aqui do nosso irmão Luiz Rocha Pereira, tá? Eu vou estar colocando o canal de todo mundo aqui, que são irmãos que têm inscrito aqui no nosso canal, tá? E eu vou colocar o canal deles aqui também. O irmão Luiz Rocha Pereira, ele me fez uma pergunta assim: é possível ser um missionário sendo solteiro? Meu amado, na minha opinião, o solteiro ele tem a capacidade, a condições, né? A capacidade, vamos colocar as palavras certas. Eu acredito que o solteiro ele tem condições de exercer determinados trabalhos até muito melhor do que um casado. O que acontece? Quando eu era solteiro, eu ia para um lado, eu ia para o outro. Se tinha para comer, eu comia. Se só tinha banana, eu só comia banana. Se só tinha água, eu só tinha água. Se tinha que comer manga, eu só comia. Entendeu? Então, eu estava à disposição. Se eu sofresse, era eu mesmo. E não tinha mais ninguém comigo. Quando eu casei, eu já comecei a ter a responsabilidade da minha esposa. Eu comecei a pensar, a Bíblia diz que o solteiro ele cuida das coisas do Senhor. E do casado ele tem que como agradar a sua esposa. Isso é bíblico. Então se você quiser viver só para Deus, só para Deus, só para Deus, não case, tá bom? Esqueça, não case, não case, não case, não case. Agora tudo é fase diferente. No entanto, se você quiser viver só para o Senhor e casar com Jesus Cristo e aí para a eternidade assim, e fazer a obra de Deus, amém, tá bom? Amém. Agora, se você casou,
você vai ter responsabilidades diferentes. Então, voltando aqui à pergunta, Luiz, é possível sim. Eu acredito, eu volto a dizer, não tenho dúvida nenhuma. O solteiro ele pode desenvolver muito mais coisas em atividades, projetos do que um casado. É claro que tem outras funções no trabalho missionário, na obra de Deus, que é necessário a pessoa ser casada. Eu acredito que a pessoa para estar à frente de uma igreja é muito melhor, né, ela ser casada e outras atividades, sim. Mas essa é a minha resposta, tá bom? Ó, eu sou casado, né, já há um bom tempo, 14 anos, e tenho meus filhos. Quando era só eu e Mina, a gente vivia um ritmo. Quando nasceu a Débora era mais tranquilinha, coisa e tal, a gente vivia outro ritmo. Aí quando veio o Samuel espoleta, então a gente teve que mudar totalmente o nosso ritmo. Eu orei muito ao Senhor por causa disso, coisa e tal. Deus me falou, olha, a vida é sagrada, tá? A vida é sagrada, você tem que aprender a viver, né? E Deus vai me usar conforme o ritmo de vida que eu tenho. Deu para entender? É isso aí. Então as responsabilidades vão crescendo, conforme as responsabilidades crescem também, Deus vai confiando cada vez mais nas nossas mãos e assim segue por diante, amém? Então, Luiz, eu espero ter podido responder. Sim, é possível, meu amado, não tenha medo. Se você não é casado, com certeza você pode aproveitar muito mais a sua vida fazendo a obra de Deus. Se você não é casado, vá para a África, vá para o Oriente Médio, vá para todo lugar. Você está sozinho mesmo se acontecer alguma coisa com você. Amém? Bom, meu amado, vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Bom, aqui é a pergunta do irmão Sérgio Barbosa. Deus abençoe, irmão Sérgio, obrigado pela sua participação. E ele diz assim, ó, por que muitas igrejas não prezam por missões? Por que não tem interesse pelo trabalho de missões? Meu amado, é o seguinte, tem um pessoal jogando bola ali, ó, é zoado, é isso aí, então, uma praça, né? Meu querido, é o seguinte, eu fiz até um vídeo em relação a isso. Se eu achar esse vídeo, eu vou dar uma procurada. Se eu achar, eu coloco o card agora aqui. Se você não viu o card aí, essa letrinha aí, tá? Se você tiver interesse, se eu achei, coloquei, você clica aí. Eu falo um pouco sobre o centralismo, esse sentimento de centralizar em si mesmo. É um sentimento que pega não somente evangelistas, trabalhos missionários, né, que acreditam que eles são o centro do reino de Deus, sabe? Claro, eles não pregam isso, eles não vão falar isso de púlpito, mas é assim que eles reacionam, eles acreditam que são o centro, tudo é voltado para eles, né? Isso é algo muito errado. Ó, o Espírito Santo, ele vai trabalhar, vai mover, o mover do Espírito é sempre para apontar Jesus. E quando você vem para Jesus, Jesus trabalha com você, Ele que é a palavra, Ele te limpa, Ele te purifica e Ele te leva até Deus. E Deus é o centro de todas as coisas. Então, por que igrejas? Por que as igrejas não têm amor por missões? Primeiro, missão é algo que se uma igreja se mete, em outras palavras, a fazer, ela vai ter um gasto, ela vai ter que empregar o recurso dela e provavelmente ela não vai ter um retorno financeiro para ela. E o recurso que a administração pensa assim, esse recurso a gente podia usar para isso, para comprar uma cadeira, um ar-condicionado, a gente manda lá para o missionário que está ganhando Jesus, ganhando almas lá naquele outro país, que essas almas vão para outra igreja. Então nós não vamos meter nisso não. Então eu pergunto para você, quem que é o centro? Então essa mentalidade centralista é o grande problema hoje em dia. Isso é carnal. Para muitos líderes não importa mais nada e ninguém a não ser eles, o ministério deles e a igreja, a administração e o crescimento não é do reino de Deus, não é da igreja de Jesus, mas o crescimento da empresa religiosa que eles formaram. Meu querido, isso é muito duro, tá? Eu não quero aqui expandir porque a gente não vai dar tempo. Isso aqui a gente pode até fazer viu, irmão? A gente pode até fazer um vlog especial só para a gente falar mais sobre isso aqui, tá? Porque isso aqui é muito sério. Então eu acredito que igrejas de verdade espirituais, igrejas que têm um amor na obra de Deus, igrejas que têm Jesus Cristo como centro de todas as coisas, são igrejas que investem em missões, são igrejas que investem no serviço missionário e isso tudo é muito interessante, tá bom? Então você fica de olho nisso aí, tá? E vai fazendo a obra de Deus, que o Senhor vai cobrar de cada um de forma individual. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais comprido dos nossos vlogs. Mas amém, glória a Deus, bênção. Hoje a gente tirou para responder aí as perguntas, né, de vocês. E se você tiver alguma pergunta,
tá? Se você tiver alguma questão aí, meu amado, que a gente coloque aí nos próximos vlogs, escreve para nós. É importante a participação de vocês, tá? Porque assim a gente pode fazer um conteúdo que possa responder as perguntas de vocês, né? Amém? Então, vamos lá. Pessoal, eu tô chegando no terminal e aqui é complicado pra gente ficar filmando. Olha, eu não fiz propaganda na nossa página no Facebook. Nós temos uma página, Programa de Apoio Evangelístico, eu vou deixar aqui embaixo escrito, tá? Você pode entrar lá, curtir. Nessa página a gente coloca as atividades do trabalho nosso, né? Do pessoal que é apoiado, tá? Então, curte lá. O objetivo do nosso canal é passar a visão missionária, é dar uma instrução em relação à missão, tá bom? Então, se você compartilhar isso aí, se você compartilhar cada vídeo, quarta-feira nós temos um vídeo aí especialmente, um vídeo curtinho, falando sobre missões. Ajuda a gente a compartilhar esse canal, é muito importante para que a igreja possa ter acesso a essas informações, assim como você também está tendo acesso, amém? Amado, um grande abraço, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente, até mais! Hey!